A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra, de conhecermos um pouco mais a respeito desse livro, que durante gerações e gerações tem alcançado os corações e ensinado os princípios daquilo que Deus quer, da vontade de Deus para a nossa vida. Hoje, eu gostaria de ler com os irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 34, nós vamos falar a respeito da jovem Diná, filha de Jacó com Leia. Convido você a ler a palavra de Deus conosco neste momento. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com a filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deveria fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Queridos, esse texto ainda vai adiante, a história ainda vai se desenrolar, nós vamos conversar um pouco. Hoje a nossa temática ela tem um cunho bastante forte para a juventude. Gostaria de falar com os nossos irmãos, também usando como base a última pregação, que você também vai encontrar aqui no canal, chamado Palavra Precipitada, onde nós falamos a respeito de Jefté e o seu voto que comprometia a vida da sua filha. Queridos, nós estamos falando de uma outra jovem também. Na verdade, não temos a visão correta de quantos anos essa jovem tinha, mas acredito que era uma jovem. E a palavra vai dizer, o versículo 1 vai dizer, que Diná foi com seu pai, foi com seus parentes, para a terra de Siquém. E ali Jacó levantou um altar para glorificar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor pelo livramento que tinha dado um pouco antes no encontro com seu irmão Esaú. E ele habitou naquela terra. E, irmãos, Diná ela foi tomada por uma curiosidade adolescente. Ela foi tomada por um desejo adolescente de conhecer a nova terra, de conhecer as novas pessoas, de andar pelos vales, andar pelos campos. E na sua ida, na busca para encontrar coisas novas e descobertas
das curiosidades que ela tinha a respeito do lugar, ela estava passando por um campo. Quando nesse campo ela encontra um jovem daquela terra, na verdade, o pai dele era o principal daquela terra, né, irmãos? Era um dos principais daquele lugar. Ele estava andando pela terra e avistou uma jovem caminhando pelo campo sozinha. E ele, em um ato terrível, ele cometendo um erro, irmãos, que não se justifica em época nenhuma, isso é aceito pela sociedade. Ele tomou aquela jovem à força no campo e fez da forma errada com ela. A palavra vai dizer assim, Diná é desflorada. Na verdade, ele teve relações com ela no campo contra a sua vontade, contra a vontade da jovem. E a história vai se desenrolar em cima disso. Depois os sentimentos que ele teve, depois de cometer o erro, são coisas assim que para nós se tornam até incompreensíveis, irmãos. Como uma atitude errada pode gerar tantas outras coisas. E como muitas das vezes atitudes pequenas podem gerar problemas grandiosos, né, queridos? Bom, vamos primeiro trabalhar em cima da pessoa da jovem Diná. Irmãos, chegando em uma terra nova, ela decidiu conhecer um pouco daquele lugar. Andar pelos montes, andar pelos campos, fazer um reconhecimento daquela terra onde ela estava inserida agora. Não havia opção de escolha, né, irmãos? Porque ela habitava em um lugar, provavelmente, ali ela construía o seu modo de vida e depois tinha que novamente viajar, mudar de lugar. Era uma vida quase nômade, né, irmãos? E ela foi para aquele lugar. Então o que ela tinha em seu coração era, bom, já que eu tive que mudar para cá, eu vou conhecer o lugar, eu vou conhecer as pessoas desse lugar. De repente eu me acomodo aqui, eu consigo assimilar as coisas de um jeito novo neste lugar. E ela saiu sozinha, irmãos, o que nos prova que ela não era alguém que estava prisioneira pela sua família. Ela não estava detida, limitada, ela não estava proibida de andar sozinha, ela não estava podada pelo seu pai ou pela sua mãe. Ela podia andar, podia conhecer, pelo menos não há nenhuma palavra aqui que diga que ela não podia fazer isso, que ela cometeu um erro em ter ido conhecer a terra. Mas a curiosidade dela, do conhecimento, de ir conhecer um povo que ela não conhecia, ela tinha acabado de ir para aquele lugar, ela não sabia nos lugares onde entrava, ela não sabia a índole das pessoas daquele lugar, e o coração dela era puro, inocente. Eu creio que ela não queria nem fazer mal ou desobedecer. O coração dela realmente estava inocente. Ela achou que simplesmente iria dar um passeio e iria voltar para casa com novidades para a sua família. No entanto, irmãos, eu tiro esse exemplo de Diná para a vida da nossa juventude hoje. Nossa juventude, ela tem a curiosidade em seu coração, ela tem o desejo da descoberta, ela quer viver experiências novas, ela quer conhecer pessoas novas, ela quer obter relacionamentos com pessoas com as quais ela não conhece, mas que também não tem motivo nenhum para acreditar que aquelas pessoas farão mal a ela, de forma que eu vejo em nossa juventude a exata imagem
da jovem Diná, que ao sair da sua casa, ela tinha o desejo de ver as filhas da terra, conhecer as pessoas daquele lugar, de forma que mulheres não podiam se relacionar diretamente com homens, sem um cortejo familiar ou uma palavra dentro da família. Então ela foi para conhecer exatamente as mulheres que estavam naquele lugar, saber como era a vida ali. E assim como ela, muitos dos nossos jovens detêm em seu coração a curiosidade de conhecer, de experimentar, de viver algo que ainda não viveram. Um mundo novo se abre diante deles. Irmãos, nós temos jovens que saíram do período de crianças, né, que tinham aí 11, 12 anos, e de repente se viram com 15, 16 anos, e uma gama de portas se abre para que essa juventude viva experiências que nunca viveu, experimente coisas que nunca nem viram. Não sabem o resultado que vai ter no final, eles simplesmente querem viver aquele momento, eles querem experimentar aquela vivência que hoje se coloca em seu caminho como uma novidade, irmãos, porque tudo chega muito bonito, né, queridos? Toda novidade parece que chega embalada em papel de presente, premiado para nós, né? Vem com o nosso nome. Então toda novidade ela vem bonita, atraente. Foi quando aquela jovem, vivendo a novidade daquele momento, foi pega em uma situação onde ela não gostaria de estar. Trazendo novamente para a juventude hoje, existem inúmeras experiências para a vida relacional dos nossos jovens. Irmãos, muitos jovens estão tendo a oportunidade hoje de experimentar a vida sexual que é colocada diante deles todo o tempo em minisséries, em novelas, em filmes, em desenhos, por todo lado eles absorvem essa novidade que o mundo está trazendo para eles. E, irmãos, o mundo, ele ataca de forma não sutil, viu, queridos? Porque ele sabe exatamente que nesse período da idade, na adolescência, 15, 16, 17 anos, é quando isso está mais aflorado em nós, é quando nós mais queremos descobrir, conhecer, viver este momento, e é onde ele mais bombardeia essa mentalidade da atração pelo sexo oposto. Hoje tem se voltado muitos jovens a experimentar, irmãos, bebidas. Qualquer festa que se faz, hoje chama muito não é rave. Bom, queridos, hoje existem algumas festas que estão se comemorando aí. Em cada uma dessas festas tem bebida, tem cigarros. Irmãos, muitos jovens estão sendo enveredados pelo caminho da droga apenas para experimentar. Por que você está experimentando? Por curiosidade. Eu quero conhecer essa terra. Eu quero andar por esses campos. Eu quero conhecer as pessoas do lugar. Tem pessoas que eu só vou conhecer se eu participar com ele de um copo de cerveja, ou se eu participar com ele de um trago num cigarro. Então eu preciso me relacionar, eu estou na idade, a curiosidade está no meu coração e eu quero viver isso. Bom, queridos, novamente eu digo para os irmãos que essa curiosidade é até inocente. Ela é um desejo de viver algo que está crescente no seu coração. Diná foi para aquele lugar e quando ela teve a oportunidade de conhecer
aquele local, apareceu diante dela o perigo. E da mesma forma acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes, irmãos, na experiência que vivemos em uma situação, temos problemas gravíssimos. Nos relacionamentos, temos problema de doenças, gravidez, nos envolvermos com a pessoa errada, nos problemas de droga, algumas drogas e algumas pessoas, basta experimentar uma vez para se tornar dependente daquela droga. Basta uma experiência com a bebida alcoólica para se sentir bem e continuar fazendo isso. Basta uma moda no meio dos amigos para experimentar um cigarro e viver essa história junto com seus amigos. É apenas uma experiência. Eu apenas estou conhecendo o lugar onde eu habito agora, a classe social que eu habito agora. Quando eu tinha 12 anos, eu não tinha condição de viver isso. Mas agora eu tenho 16, 17, 18, as portas estão se abrindo e eu tenho a oportunidade de viver essas situações que muitos amigos meus já vivem. E meus amigos estão vivendo. Eu não posso deixar de aproveitar esse momento. Eles estão aproveitando, eu estou vendo eles vivendo, eu estou vendo eles felizes, e eu quero viver o que eles vivem. Eu quero experimentar o que eles experimentam. Eu quero andar nas terras onde eles andam. É uma vontade, eu quero. Mal sabem, irmãos, que muitas das vezes, quando nós vamos caminhar nessas terras, sempre tem alguém à espreita. Sempre tem alguém esperando para tramar contra o nosso coração. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele não veio para alegrar o seu coração. Ele não veio para trazer nada de bom para você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Viu, jovem? Guarda essas 3 palavras em seu coração. E vigia. Vigia. Porque ele trabalha exatamente através do erro. Ele trabalha exatamente através daquilo que você sabe que não pode fazer, mas que você vai fazer escondido. Ele trabalha exatamente naquela situação em que você sabe que está errado, que você não contou para ninguém, que você não deixou bem claro para onde você ia, com quem você ia, é aí que ele se aproveita da oportunidade. Um dos nossos jovens, eu não canso de contar essa história, um dos nossos jovens, ele nos contou algo que aconteceu com ele há alguns anos atrás, né, irmãos? Ele foi na praia com um grupo de amigos e na praia ele conversando com os amigos, brincando, aquela coisa toda, ele resolveu dar aquela corridinha de jovem, né? Vir correndo na areia e dar um salto mortal e cair em pé. E aí quando ele correu e pulou e deu um mortal e caiu em pé, os amigos, eita, rapaz, você é bom mesmo. Mas sempre tem um que vai dizer assim, faz de novo. E aí ele falou, eu faço mesmo, espera só, você vai ver. E ele tomou distância de novo e correu. E quando correu, pulou na areia, deu mais um mortal. E caiu em pezinho de novo. Os amigos, rapaz, você é bom mesmo. Todos juntos, faz de novo. E aí ele tomou a distância, muito confiante, irmãos, sabendo que ia dar tudo certo. Tinha feito a primeira, deu certo.
Fez a segunda, deu certo. Na terceira vez, ele correu, e provavelmente em cada salto ele queria dar um salto cada vez melhor, né? Então, quando ele correu, que ele pulou na areia e deu o salto mortal, eu acho que ele deu um giro a mais do que deveria dar, caiu no chão, bateu com as costas, ficou um tempão, irmãos, andando, mancando, puxando a perna, com dor na coluna. Veio da praia, seus amigos na hora riram dele, vieram dentro do ônibus rindo dele, né? E é isso que o inimigo faz conosco. É isso que o inimigo de nossas almas pretende fazer com a nossa vida. O que ele diz é o seguinte: olha, esse é o momento de você viver a sua história. Esse é o momento de você viver a alegria da sua mocidade. É o momento de você experimentar aquilo tudo que te foi escondido durante toda a sua infância. Vai lá e aproveita. Vai lá e faz. É uma vez só, ninguém nem precisa saber, vai estar escondido. Irmãos, deixa eu dizer para você, nada está escondido aos olhos do nosso Deus. Jovem, nada está escondido aos olhos do nosso Deus. Ele sempre coloca alguém para ver. Viu? Então o diabo ele faz assim: olha, vai lá e pode fazer. Mate sua curiosidade. Viva esse momento, não deixa que ninguém impeça que você viva esse momento de satisfação para você. E aí você sai de dentro da sua casa, vai lá e faz o que você tinha que fazer. Sua consciência te diz que é errado. Sua consciência diz para você que aquele não era o lugar que você deveria estar, que você não deveria estar no meio daquela situação. No entanto, o seu coração, o seu corpo pede para estar ali. E aí você vai a primeira vez muito assustado, preocupado de que alguém te veja. E aí você faz o que tinha que fazer errado. E quando você vai para casa, deita, dorme e acorda, não aconteceu nada. Tá tudo bem. Eu bebi, me prostituí, eu fumei. No entanto, nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas uma vez já foi bom. Só que dentro da sua cabeça continua, porque já foi deflagrado, amém, queridos? Depois que você jogou o fermento, não tem mais jeito. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, não é assim que Jesus falou? Depois que você jogou o fermento, não tem jeito. A massa vai levedar. Passa alguns dias e você vai dizer: olha, eu quero. Ninguém me pegou da primeira vez. Eu vou fazer de novo, ninguém vai me pegar. E olha só, não aconteceu nada. Porque eu cresci ouvindo que Deus é justiça. Eu fiz algo errado e nada me aconteceu. Eu não passei por nenhuma punição, ninguém descobriu, Deus não revelou para ninguém. No entanto, eu estou aqui, eu estou bem. Eu vou lá fazer de novo. E aí você se direciona para aquele lugar e faz exatamente a mesma coisa. E quase sempre ao final da noite vão dizer assim: você conseguiu. Olha, eu achei que você nunca ia fazer isso, porque você sempre falou que era crente, né? Você sempre falou que amava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu sempre achei que você nunca ia entrar nesse mundo. No entanto, você está de parabéns. Eu já vi que você é diferente. Tem gente que vai dizer até assim: eu queria que todos os crentes fossem que nem você. Eu queria que todos fossem que nem você. Que não fiquem tão bitolados com essas coisas de pecado,
de problema na sua vida. Você é um exemplo para mim, ó. E aí já marca com você, sábado que vem tem de novo, tá certo? Se você quiser, sábado que vem tem de novo. É o inimigo que está batendo palma. É o inimigo que está aplaudindo e dizendo, você conseguiu, vai lá. Deus não vai fazer nada não, Deus não existe, não é desse jeito que os crentes falam não. Na terceira vez você fala, bom, nada me aconteceu, eu estou muito confiante, está tudo certo, está tudo correndo bem. E aí você vai de novo. Quando você chega lá, dá tudo errado. Os amigos com quem você marcou não aparecem. Os rapazes que já te viram, as moças que já te viram 3 vezes naquele lugar, dessa vez não vão perdoar. Vão estar à sua volta, te oferecendo, se doando. E você não vai ver chance de fugir, porque a grande verdade é que o inimigo dá corda para depois nos amarrar com ela. Ele nos dá um caminho e diz, olha, você é bom mesmo, para que quando nós caiamos, ele use o seu papel de acusador. E a pior coisa de todos, irmãos, é que ele age conforme a palavra de Deus diz. Ele te derruba e depois ele mostra que veio. Ele veio para roubar. Ele veio para matar. E ele veio para destruir a sua vida. Certo, queridos? Bom, mas a nossa irmã Diná, ela não teve o propósito de errar com seus pais, nem de errar com Deus. Ela apenas deu liberdade à sua curiosidade. E ela estava no lugar errado, na hora errada. Correto, irmãos? E aí nós temos a presença do segundo personagem da nossa história de hoje. O jovem Siquém. Também não consegui encontrar, pelo menos nesse momento da leitura, a idade de Siquém. Não sei se ele era mais velho, não sei se ele era da mesma idade daquela jovem, mas aparentemente ele também era um jovem respeitado dentro daquela sociedade, como seu pai o era. Então isso quer dizer que ele já não era mais um menino, ele já era um homem. Tanto que os homens daquela terra deram atenção à sua palavra. E, irmãos, olha como as coisas acontecem errado, de forma errada. E eu sei que muitas das vezes, quando você ouve um pastor, um cristão, quando você ouve o conselho, não precisa ser um pastor ou um cristão, não. Quando você ouve o conselho de uma mãe que já viveu muito, conhece muito da vida, sabe do sofrimento, das tristezas que podem acompanhar uma decisão errada, um pai que já viveu tantas histórias problemáticas em sua vida. Muitos até se arrependem de muitas das coisas que fizeram. Então hoje, eles são conselheiros dos seus filhos. E eles dizem, olha, não anda por esse caminho, não faça desse jeito. Faça o certo, haja direito. E eles dizem como é o direito, irmãos. Bom, Siquém ele tomou uma decisão, ele viu uma jovem que estava desprovida de auxílio, que estava no meio de um campo, ela não tinha como se defender porque ela era mais fraca do que ele era muito mais forte do que ela. Não adiantava ela gritar porque, como diz a palavra aqui, ela estava no meio de um campo, ninguém ia ouvir os seus gritos. Ele tomado por um coração, irmãos, lascivo, desejoso
de conquistar aquela moça a qualquer preço, mesmo contra a vontade dela. Ele a toma e comete um erro, irmãos. A palavra correta para isso é estupro, irmãos. A verdade é essa. Ele cometeu um erro imperdoável. Um erro que realmente é muito difícil para lidarmos com isso na sociedade hoje, quanto mais nos tempos passados, né, irmãos? Naquela época. Então ele tomou-se de um ato completamente deplorável, uma atitude terrível que o seu coração intentou e planejou. E ele, depois de cometer o ato, é incrível o que acontece com esse jovem depois. Porque diz o versículo 2 seguinte: E Siquém, filho de Emor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. A questão toda, então, está baseado em que ela não permitiu esse ato, foi forçada a isso. E olha que interessante no verso 3. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém com Emor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Bom, vamos seguir a trajetória dos fatos. O que Siquém fez foi seguir a ordem inversa das coisas. Siquém deveria ter tomado outra atitude, deveria ter agido de outra forma. A ordem correta está escrita aqui na palavra de Deus. A ordem correta era a seguinte: bom, tem uma jovem filha de Jacó. Meu pai, naquela época, era assim: meu pai, vamos até Jacó, vamos falar com ele que eu vi aquela moça, filha dele, Diná. Eu não falei com ela no campo porque ela poderia se assustar. Porque não convém um homem falar com uma mulher ausente da sua parentela. Então, ia até o pai primeiro e falaria com o pai: olha, eu me apaixonei pela sua filha e eu gostaria de assumir um compromisso com ela. Jacó não teria motivo para não dar a sua filha àquele jovem. Ele poderia então passar a conhecê-la e falar: Diná, a partir de agora eu te conheço, nós somos noivos, nós estamos prometidos para casar. E então ele poderia trazer a palavra afetuosa, está aqui no texto, tá? Está aqui no texto, irmãos. Ele falaria com o pai, o seu coração se encheria de amor e ele ficaria apaixonado, ou seja, namorado por aquela jovem. Então ele falaria a ela com ternura. Ele iria falar com ela afetuosamente. E aquela jovem não teria motivo também para rejeitá-lo. E então, depois do casamento, eles poderiam consumar a vida deles normalmente, sem problema, sem pecado, sem tristeza para a família, nem de um nem de outro, sem crime, sem vergonha, sem humilhação, sem dominação. Foi o que ele fez com ela. Viu, queridos? A ordem correta está listada na palavra, só que o jovem Siquém agiu precipitadamente. Ele preferiu dar vazão aos seus ímpetos carnais do que dar vazão à sabedoria moral comum.
ao senso moral que todo ser humano tem. Eu não farei isso com ela porque eu não gostaria que outro homem fizesse isso com minha irmã. Eu não vou fazer assim com ela porque eu não gostaria que um homem fizesse isso com minha mãe. É senso moral. Ele abandonou o senso moral e entrou pela carnalidade, entrou pela lascívia. Ele desejou aquela mulher e cometeu aquele ato. Ah, irmãos, quantos jovens nós temos assim hoje? Quantos jovens irmãos nós temos assim hoje? Que não tem o menor respeito pela filha das pessoas, que não tem o menor respeito pelas mulheres, tratam elas, irmãos, hoje nós podemos ouvir muito isso, e eu não sei se você ouve ou não, eu não sei se você participa ou não, mas é triste, irmãos, você ouvir muitas das vezes uma mulher ser tratada com adjetivos depreciativos. Muitas chamam uma a outra por nomes depreciativos. Queridos irmãos, e quando chega nessa vivência do mundo hoje, você vê muitas das vezes rapazes que não têm nenhum caráter, que são capazes de ficar com 1, 2, 3, 4, 5, engravidar 1, 2, 3, 4, 5, sem responsabilidade nenhuma, sem nenhum peso na consciência, e ainda tem coragem de sair por aí dizendo que são garanhões. Amados irmãos, moças que estão se entregando por motivos banais, a pessoas que não têm nada a lhe oferecer, não tem o principal, não tem amor para lhe oferecer. Queridos, que são tão preciosas para as suas famílias, para seus pais, para seus irmãos, para seus avós, para seus tios. Todos eles carregaram no colo, todos eles participaram dos aniversários, todos eles viram elas crescerem. Irmãos, às vezes não se valorizam e jogam tudo fora por pequenos momentos de alegria carnal. Amados irmãos, então esse jovem, ele tomou essa atitude com a jovem Diná, que mais uma vez eu quero ressaltar para os irmãos, foi vítima da curiosidade. Tomou essa atitude e, incrivelmente, irmãos, nós vemos esse jovem propondo se retratar, fez muito mal, fez tudo de errado, irmãos, cometeu um pecado gravíssimo. Mas, incrivelmente, esse jovem decidiu não fugir. Ele agiu errado, sim, mas ele decidiu não fugir. Ele disse o seguinte: meu pai, vamos até a casa de Jacó. Eu quero conversar com Jacó, porque eu admito, eu errei. E eu sei que ele vai ficar triste comigo. Mas eu quero pagar pelo meu erro. Meu coração se apaixonou pela filha dele. E vem Siquém, junto com seu pai Amor, falar com Jacó. Nesse momento em que eles vieram, os filhos de Jacó não estavam em casa. E eles começaram a falar, a adiantar a situação para Jacó. Quando de repente os filhos começam a chegar em casa e começaram a ouvir de Emor e Siquém a história de tudo quanto havia acontecido,
E, irmãos, em seu coração eles começaram a se irar. Em seu coração eles começaram a querer tomar outra atitude. Eu quero que você entenda. Muitas das vezes pequeninas coisas nos levam a consequências grandiosas. A curiosidade não era motivo para que aquela jovem sofresse o que sofreu. A atitude daquele jovem foi totalmente equivocada. O problema já cresceu. Começou em uma curiosidade e chegou aonde chegou, em um estupro. Mas nada está tão ruim que não pode ficar pior, né, irmãos? Tem um ditado que diz assim no mundo: nada está tão ruim que não pode ficar pior. Siquém foi até os irmãos da jovem Diná, junto com seu pai Jacó, e contou a história para eles, e eles, muito irados, ele e seu pai disseram assim: olha, mas vocês, calma, não fiquem assim. Eu quero me casar com Diná. Eu quero dar uma vida digna para ela, eu não vou abandoná-la. Eu deflorei, mas eu não vou abandoná-la, eu não vou deixá-la sozinho, à mercê das situações dessa vida. Eu vou me casar com ela, eu vou assumir o erro que eu cometi com ela. E os irmãos de Diná fizeram um plano, irmãos. E disseram o seguinte: de maneira nenhuma, você não pode casar com a nossa irmã, e eu quero explicar para vocês por que vocês não podem casar com a minha irmã, e nem nós podemos casar com as mulheres da sua terra. Porque vocês não são circuncidados. Todo homem em Israel tem que ser circuncidado. E aqueles homens falaram: mas isso é fácil. Isso é fácil. Bom, seria necessário então que todos os homens da terra de vocês, de uma vez só, fizessem essa operação. Que todos os homens da terra de Siquém, para estar com as nossas mulheres, e para nós estarmos com as suas mulheres, todos vocês precisam se circuncidar. Vocês aceitam a proposta? Foi no que Emor e Siquém falaram assim: todos nós concordamos. Você pode esperar que nós voltaremos com a resposta, nós vamos falar com os anciãos da nossa terra e todos eles vão aceitar. Eles tinham, irmãos, tanto conhecimento naquela terra, eles tinham tanto reconhecimento do povo de Siquém, tanto pai como filho, Emor como Siquém, tinham tanto reconhecimento do seu povo, que os homens nem questionaram, queridos. Todos os homens daquela cidade resolveram se circuncidar naquela data. Bom, aqui eu quero trazer para os irmãos onde isso acontece. Mas se não ouvis e não circuncidar, e aí está aqui, verso 18 do capítulo 34 de Gênesis. E suas palavras foram boas aos olhos de Emor e aos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Veja bem, o mais honrado da casa de Emor estrupou uma menina no campo. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra, e negociarão nela.
Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram à porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Bom, queridos, então eles tramaram esse plano e todo homem de Siquém circuncidou-se. Irmão, só tem um problema. Depois de circuncidado, no terceiro dia, as dores eram terríveis, de forma que eles não tinham coragem nem força para levantar da cama, estavam impossibilitados de fazer qualquer coisa e de reagir a qualquer situação. E o texto continua: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também ao fio de espada a Emor e ao seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos, e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Bom, irmãos, vamos chegar à conclusão, então, dessa história e reavivar as condições na mente da nossa juventude, na mente de seus pais, para que possamos compreender o texto. Começou com algo pequeno, apenas uma curiosidade. Essa curiosidade nos levou para o meio de pessoas que não conhecíamos. Chegando no meio dessas pessoas, sempre tem alguém para torcer para as coisas darem errado para nós e para nos fazer mal. Viu, queridos? Estou contando a história de Diná, mas trazendo para a nossa vida. Bom, e depois que tudo dá errado, por mais que nós tentemos consertar as coisas, por mais que nós tentemos tirar a aparência de mal daquilo que foi feito, é muito difícil. Porque, irmãos, olha só, todo erro tem o seu retorno. E você não pode fugir do processo do erro, do processo do pecado. Viu, queridos? Não tem jeito. Sempre que nós decidirmos em nosso coração errar na presença do Senhor, sempre vai acontecer algo maior
para frente. Talvez não seja na primeira vez, talvez não seja na segunda vez, mas vai chegar uma hora que as coisas vão dar errado, que as coisas vão se complicar para a sua vida. Então, queridos, meninas e meninos, jovens, pais, conselheiros, ensinadores do lar, sentem com seus filhos, leiam a história da jovem Diná, aprendam um pouco a respeito dessas duas pregações que nós fizemos na semana passada e na pregação que nós estamos fazendo hoje. A pregação anterior eu fiz na quarta-feira agora. E nós estamos fazendo a pregação de hoje. Queridos, ouça a primeira pregação e compreenda. Não use palavra precipitada com seu filho. Não use a palavra precipitada a respeito dele. Fale de maneira amorosa, conscientizando de todo o mal que existe nesse mundo e de tudo que Deus tem preparado para que a vida dele seja uma bênção. Mas ele precisa escolher se ele vai aceitar o mal que o mundo tem para dar a ele ou se ele vai aceitar as bênçãos que Deus tem para a vida dele. Queridos, a palavra diz assim: hoje coloco diante de ti a bênção e a maldição, o bem e o mal, a morte e a vida. O que você quer? Você tem esse poder, Deus te deu esse poder para você poder conversar com seus filhos, conversar. Se você, jovem, está ouvindo isso, Deus te deu esse poder para conversar com seus pais. Sente com eles. Não saia para o mundo de qualquer maneira. Não vá atrás de novidades das quais você não conhece o final. Não aceite experimentar aquilo que pode te segurar por uma vida inteira. Jovens, rapazes, em nome de Jesus, ajam com as nossas meninas, com as nossas jovens, pensando no que você esperaria para a sua irmã, para sua mãe. Pense melhor em qual atitude você tomará, se você vai começar da forma errada ou se você vai começar da forma certa. Jovem, rapazes e moças, decidam se vocês vão começar a vida de vocês da forma errada, como se quem fez, ou se você vai seguir a ordem contrária, que vai levar você para a mesma conclusão, só que da forma certa. Que vai te dar os mesmos prazeres e alegrias, só que da forma correta. Coloque Deus na frente. Assuma a responsabilidade de viver o Evangelho. Eu sei que muitas das vezes, jovem, você tem interesse em próximo dos seus amigos se tornar igual a eles. Ninguém está pedindo para você abandonar a sua juventude. Ninguém está dizendo que você não pode ter curiosidade. Curiosidade, ela é respondida com diálogo. Ela não é respondida com atitudes. Você não pode chegar no alto de uma pedreira e ver uma lagoa lá embaixo. Você tem um monte de pessoas, moradores do lugar, e você olha do alto de uma pedra muito alta, e ao invés de você perguntar para os moradores ali, vem cá, lá embaixo é fundo, lá embaixo é raso, tem pedra, já teve gente que morreu aqui. Isso é o uso correto da curiosidade. Papai, mamãe, olha só, isso aqui está na minha cabeça. Mas como é que isso aqui acontece na vida de verdade? Como é que isso daqui acontece na prática? Ou então você pode seguir a outra vertente da curiosidade, pular do alto da pedra. Sabendo que quando você pular não tem mais jeito. Se lá embaixo, ao invés de ter
2 metros de profundidade, 3 metros, tiver uma pedra a 10 centímetros, você vai ter que arcar com a consequência da sua decisão de pular. E eu vou te dizer, com 15, 16, 18 anos, na grande maioria das vezes, nós não temos a capacidade, nem o interesse em assumir responsabilidades por coisas que nós nunca queríamos ter vivido. Com 15 anos, você não estará interessado em assumir responsabilidades que você nunca desejou para a sua vida, que você nunca esperou viver. Por isso eu te peço, não pule direto na lagoa sem conhecer, não. Não pule do alto desse precipício sem conhecer o que está no fundo dele. Tem tanta gente à sua volta que pode te ajudar, que pode te informar. Tem tanta gente capacitada nessa vida. Juventude, tem tanta gente que já sofreu nessa vida muito, já sofreu muito, já passou por muita situação difícil. Aí hoje você olha para ele, você vê essa pessoa e você não consegue ainda, a tua mente não consegue absorver, mas ele tem tanto para te ensinar, tem tanto para te ajudar. Papai, mamãe, vovô, vovó, às vezes um tio. Tem tanta gente que pode te ajudar a tomar o passo certo. Não se perca tomando uma decisão equivocada. Amém? Olha, jovens, adultos, crianças, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu estava com meu coração muito desejoso de trazer essa palavra para vocês. Eu espero que tenha ido ao profundo do seu coração. E para aquilo que for necessário, para aquilo que nós pudermos ajudar, nós pedimos a Deus que nós sejamos bênção para a vida de vocês e peço ao Senhor que Ele abençoe a vida das pessoas que estão à sua volta, de pessoas que verdadeiramente podem te ajudar. Veja bem, tem pessoas que estão à sua volta que não poderão te ajudar. Eu usei o símbolo da pedra alta, né, que você pulava na lagoa. Você já viu aqueles filmes que tem sempre alguém querendo pular do prédio e tem algumas pessoas lá embaixo gritando assim, pula, pula, pula. Sempre tem alguém, não é verdade, queridos? Nem todo mundo que está à sua volta tem possibilidade de te ajudar. Nem todo mundo que está à tua volta. Veja bem, se você falar assim, olha, eu estou querendo fazer um negócio errado, eu sei que é errado, eu sei que meu pai e minha mãe não aceitam, não vão gostar, eu sei que na igreja as pessoas não vão gostar do que eu estou fazendo. O que você acha que eu tenho que fazer? Você acha que eu devo fazer isso mesmo? Ou você acha que eu devo pensar melhor e conversar com alguém? Se a pessoa começar a gritar assim, ó, pula, 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 sai fora, se afasta, porque não quero o teu bem, não é teu amigo. Quando você cair e se machucar, vai rir de você, viu? Poucos amigos ficam quando nós nos machucamos, tá certo? Poucos amigos ficam quando as coisas ficam complicadas depois de uma decisão errada, viu? Só quem fica do seu lado é papai, mamãe e o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aquilo que eu não pude falar para você, que o Espírito Santo acrescente ao seu coração. Quero orar pela tua vida nesse momento. Pai bendito, eu te peço, Senhor, em meio a esse mundo, Senhor, mau, em meio ao mundo, Senhor, com tantas tribulações, com tanta maldade, eu peço a Ti, Senhor, guarda a nossa juventude, guarda, Pai querido, nossos pequeninos, prepare os seus corações, Senhor, para viver, Senhor, os momentos da vida, viverão, Senhor, todos os momentos
que o Senhor preparou para a alegria do nosso coração. Ah, Senhor, eles viverão. Mas eu te peço, Senhor, que eles vivam no momento certo, da forma certa, Pai querido, com a informação certa. Pai querido, para que nesses momentos eles tenham felicidade, não tristeza. Para que ao lembrar desses momentos, Senhor, eles tenham alegria, eles tenham um registro mental, que eles tenham memórias, Senhor, a declarar e a compartilhar, Senhor, com seus filhos, com seus netos, dizendo, olha, eu vivi essa história. Pai bendito, eu te peço, cubra também, Senhor, os seus filhos, os pais, Senhor, da nossa juventude, das nossas crianças, com sabedoria, reveste eles, com o teu poder, revela todas as coisas por intermédio do teu Espírito Santo, capacita-os para essa boa obra. Eu sei que não é fácil. Eu sei, Pai querido, que o preço, Senhor, é, Pai querido, alto para cuidar, Senhor, e conduzir alguém. Pai querido, até podermos soltar a sua mão e dizer, olha, viva. Pai, dá sabedoria a eles. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Em meio aos problemas da vida, Senhor, dá a eles resposta. Pai, nesse momento de crise tão difícil, dá, Senhor, ao coração dos teus filhos a tranquilidade para poderem aproveitar esse tempo, para, Senhor, ó Pai, andar, Senhor, lado a lado com sua família, com sua esposa, com seu marido, Pai querido, com seus filhos. Cobre eles com teu sangue para a glória do teu nome, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.